Saudações a todos os amantes da história e a todos que se preocupam com o destino do nosso planeta. Hoje embarcaremos em uma jornada incomum, não apenas ao passado, mas a um passado alternativo que nunca existiu, mas que poderia ter mudado todo o curso da civilização humana. Imaginem, e se a consciência ecológica e os movimentos de proteção ambiental tivessem surgido não no século XIX ou XX, mas há milhares de anos? Como seria nosso mundo hoje se os antigos romanos, egípcios, chineses ou maias tivessem criado as primeiras organizações de proteção à natureza? Quais catástrofes ecológicas do passado poderiam ter sido evitadas e como o caminho do desenvolvimento tecnológico da humanidade teria mudado? Se você se interessa por experimentos mentais, história alternativa e questões sobre a interação entre humanos e natureza, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Regularmente exploramos reviravoltas inesperadas da história, conexões ocultas entre eventos do passado e criamos cenários fascinantes de desenvolvimento alternativo da civilização. E hoje mergulharemos em um mundo surpreendente que poderia ter existido se nossos antepassados tivessem reconhecido o valor dos recursos naturais e da biodiversidade muito antes da Revolução Industrial. Para começar, vamos definir o que entendemos por movimento ecológico. No sentido moderno, são esforços organizados para proteger o meio ambiente, preservar a biodiversidade, combater a poluição e usar racionalmente os recursos naturais. Mas existia algo semelhante no mundo antigo? Nossos antepassados tinham rudimentos de pensamento ecológico? Surpreendentemente, alguns elementos de consciência ecológica podem realmente ser encontrados em culturas antigas. Muitas sociedades tradicionais tinham tabus e restrições que, essencialmente, serviam ao propósito de conservar recursos naturais. Por exemplo, alguns povos polinésios tinham proibições sazonais de pesca em certas lagoas, permitindo que os estoques de peixes se recuperassem. Os nativos americanos frequentemente praticavam incêndios florestais controlados, que impediam o acúmulo de vegetação rasteira e reduziam o risco de incêndios catastróficos. E na antiga China, ainda durante a dinastia Zhou, há mais de 2.500 anos, existiam leis proibindo o desmatamento em determinadas estações e em certos territórios. No entanto, essas práticas eram dispersas e geralmente baseadas em crenças religiosas ou experiência prática, não em uma compreensão sistemática das inter-relações ecológicas. Elas não levaram à formação de movimentos ecológicos completos capazes de influenciar a sociedade como um todo. Mas e se a história tivesse seguido um caminho diferente? Vamos imaginar um cenário alternativo no qual o movimento ecológico nasceu na Grécia Antiga, berço da filosofia e ciência ocidentais. No quinto século antes da nossa era, Atenas vivia sua era de ouro sob a liderança de Péricles. Foi um tempo de florescimento da filosofia, arte e democracia. Imagine que entre as muitas escolas filosóficas daquela época surgiu uma corrente que poderíamos chamar de naturfilosofia ou ecosofia. Seu fundador poderia ter sido, por exemplo, o filósofo hoje pouco conhecido Anaxágoras, que já se interessava pelas ciências naturais e foi mentor de Péricles. Em nossa história alternativa, Anaxágoras, observando as mudanças no ambiente ao redor da crescente Atenas, desmatamento, erosão do solo, poluição das águas, formula uma ideia revolucionária para seu tempo. A natureza não é apenas um recurso para uso humano, mas um sistema complexo e interconectado do qual o próprio ser humano faz parte. A perturbação dessas interconexões, ele afirma, inevitavelmente levará a consequências negativas para a própria humanidade. Anaxágoras cria uma escola de ecosofia que atrai discípulos entre a juventude educada ateniense. Eles começam a estudar sistematicamente os processos naturais, as inter-relações entre diferentes espécies de plantas e animais e o impacto da atividade humana no meio ambiente. Gradualmente, forma-se uma nova visão de mundo, na qual o ser humano é visto não como senhor da natureza, mas como seu guardião e parte integrante. O que poderia acontecer em seguida?
Péricles, sob a influência de Anaxágoras, poderia ter adotado uma série de leis visando proteger as florestas da Ática, limitar a poluição das águas e criar áreas naturais protegidas. Essas medidas poderiam não apenas melhorar a situação ecológica, mas também fortalecer a economia de Atenas, garantindo o uso sustentável dos recursos. Após a Guerra do Peloponeso, quando Atenas perdeu para Esparta, as ideias da ecossofia poderiam ter se espalhado por toda a Grécia e mais tarde influenciado Alexandre, o Grande, e seus sucessores. Imagine a Biblioteca de Alexandria não apenas como um centro de ciência e filosofia, mas também como o berço da primeira ciência ecológica, onde cientistas estudam sistematicamente as inter-relações na natureza e desenvolvem métodos de uso sustentável da terra. Essas ideias poderiam ter influenciado também Roma, que em nossa história real enfrentou sérios problemas ecológicos. O desmatamento na Península Itálica levou à erosão do solo e perda de fertilidade, o que se tornou uma das razões para a dependência de Roma da importação de grãos do Egito e norte da África. Em nossa história alternativa, os romanos, absorvendo as ideias ecológicas gregas, poderiam ter criado um sistema de uso florestal sustentável, proteção do solo e recursos hídricos. Imagine um imperador romano, por exemplo, Adriano, que era conhecido por seu interesse em arquitetura e construção, criando não apenas estruturas grandiosas, mas também uma extensa rede de reservas naturais por todo o império. Esses territórios, protegidos por decretos imperiais, poderiam ter preservado a biodiversidade do Mediterrâneo e evitado a extinção de muitas espécies que foram exterminadas na história real, como o elefante norte-africano ou o leão mesopotâmico. Além disso, o pensamento ecológico poderia ter mudado a própria estrutura da economia romana. Em vez da expansão extensiva e exploração de novos territórios, Roma poderia ter se concentrado no desenvolvimento intensivo da agricultura, criação de sistemas sustentáveis de irrigação e seleção de variedades de plantas resistentes à seca. Isso poderia ter tornado o império menos dependente de conquistas e mais estável a longo prazo. Claro, não podemos esquecer de outras grandes civilizações da antiguidade. Vamos imaginar como o movimento ecológico poderia ter se desenvolvido na China antiga, onde já existiam alguns elementos de pensamento ecológico. Em nossa história alternativa, durante o período dos estados combatentes, séculos V ao III antes da nossa era, um dos governantes, inspirado pela filosofia taoísta de harmonia com a natureza, cria o primeiro sistema mundial de áreas naturais protegidas. Essas reservas imperiais são inicialmente destinadas à caça imperial, mas gradualmente sua função muda. Elas se tornam lugares de estudo da natureza, preservação de espécies raras de plantas e animais e fontes de ervas medicinais. Quando Qin Shi Huang unifica a China no ano 221 antes da nossa era, ele não apenas constrói a Grande Muralha e cria uma burocracia centralizada, mas também estabelece o Departamento Imperial de Proteção à Natureza. Esta organização é responsável pelo controle do desmatamento, proteção dos sistemas fluviais e prevenção da erosão do solo. Graças às suas atividades, a civilização chinesa evita muitos problemas ecológicos que na história real levaram a inundações, secas e fome. Durante a dinastia Han, 206 antes da nossa era até 220 da nossa era, o conhecimento ecológico é sistematizado. São criados mapas detalhados de recursos naturais, desenvolvidos métodos de agricultura sustentável, silvicultura e pesca. Os cientistas chineses começam a entender as inter-relações entre diferentes componentes dos ecossistemas muito antes desse termo ser inventado. Isso poderia ter levado ao desenvolvimento tecnológico em uma direção completamente diferente. Em vez de maximizar a produtividade de curto prazo, engenheiros e agrônomos chineses poderiam ter se concentrado na criação de sistemas sustentáveis que pudessem funcionar por séculos sem esgotar recursos. Imagine extensos campos em terraços, sistemas integrados de aquicultura e agricultura, cidades projetadas considerando ciclos naturais e fluxos de energia. As ideias de desenvolvimento sustentável poderiam ter se espalhado pela Rota da Seda junto com mercadorias e tecnologias. Índia,
Pérsia e depois Europa poderiam ter absorvido esses conceitos e adaptado às suas condições. O mundo poderia ter evitado muitas catástrofes ecológicas do passado: a desertificação do norte da África e Oriente Médio, o desmatamento massivo na Europa medieval, a extinção de muitas espécies animais. Mas vamos ver como essa história alternativa poderia ter se desenvolvido mais adiante, na época correspondente à nossa Idade Média. Nesse período, na história real, o pensamento ecológico regrediu, cedendo lugar a uma visão religiosa do mundo na qual a natureza era vista como algo dado ao homem para uso por Deus. Em nossa história alternativa, no entanto, os mosteiros poderiam ter se tornado não apenas centros de preservação do conhecimento antigo, mas também guardiões da sabedoria ecológica. Imagine uma ordem de monges ecologistas que veem no cuidado com a natureza um serviço a Deus. Eles criam sistemas agrícolas sustentáveis, preservam florestas, cultivam plantas medicinais, estudam animais e plantas como parte da criação divina. Esses monges poderiam ter influenciado governantes medievais, convencendo-os da importância de preservar recursos naturais. Reis e príncipes poderiam ter criado florestas protegidas não apenas para seus próprios prazeres de caça, mas também para preservar a biodiversidade e proteger recursos hídricos. As cidades medievais poderiam ter se desenvolvido considerando princípios ecológicos, incluindo sistemas de purificação de água, áreas verdes e gestão sustentável de resíduos. Com a chegada do Renascimento e o início da Revolução Científica, o conhecimento ecológico poderia ter recebido um novo impulso. Cientistas como Leonardo da Vinci, que na realidade já se interessava por processos naturais, poderiam ter lançado as bases da ecologia moderna. Imagine um tratado sobre as inter-relações de todas as coisas, escrito por Leonardo, no qual ele descreve cadeias alimentares, ciclos de nutrientes, interações entre diferentes espécies. As grandes descobertas geográficas nessa história alternativa poderiam ter sido acompanhadas não apenas pela colonização e exploração de novas terras, mas também pelo estudo científico de seus ecossistemas. Em vez de desmatar as florestas das Américas para plantações, os europeus poderiam ter aprendido com os povos nativos métodos sustentáveis de uso da terra, adaptado culturas agrícolas locais, criado sistemas integrados combinando elementos europeus e americanos. A Revolução Industrial, neste mundo alternativo, poderia ter seguido um caminho completamente diferente. Em vez do uso extensivo de carvão e outros combustíveis fósseis, engenheiros e inventores poderiam ter se concentrado no desenvolvimento de fontes de energia mais limpas. Imagine que James Watt, em vez de aperfeiçoar o motor a vapor, cria uma turbina eólica eficiente ou um moinho de água aprimorado. Neste mundo, conceitos de economia circular, onde os resíduos de uma produção se tornam matéria-prima para outra, poderiam ter surgido mais cedo. As cidades do século XIX poderiam ter evitado a terrível poluição que caracterizou os centros industriais reais daquela época. Em vez de fábricas sombrias e fumegantes, imagine complexos industriais integrados com sistemas naturais, usando energia solar, eólica e hídrica, reciclando resíduos em materiais úteis. No século XX, este mundo alternativo poderia ter alcançado um nível de desenvolvimento tecnológico comparável ao nosso, mas com um impacto ambiental muito menor. Imagine cidades onde os edifícios são cobertos por jardins, onde o transporte funciona com energia renovável, onde indústria e natureza coexistem em harmonia. Claro, não podemos supor que nessa história alternativa não haveria problemas e conflitos. A natureza humana permanece inalterada e a luta por poder, recursos e território continuaria. Mas a direção geral do desenvolvimento poderia ter sido diferente, mais sustentável e menos destrutiva para a natureza. Um dos aspectos interessantes dessa história alternativa poderia ser o desenvolvimento da cooperação internacional na área de proteção ambiental. Imagine que já no século XVIII ou XIX fosse criada uma organização internacional, semelhante à atual UNEP ou IUCN, que coordenasse os esforços de diferentes países para preservar a biodiversidade, combater a poluição e usar recursos de forma sustentável.
Tal organização poderia promover a disseminação de conhecimentos e tecnologias entre diferentes regiões do mundo, ajudar na criação de áreas protegidas transfronteiriças, desenvolver padrões internacionais na área de proteção ambiental. Isso poderia levar a uma distribuição mais uniforme e justa dos benefícios e riscos ecológicos entre diferentes países e povos. No entanto, mesmo em nossa história alternativa, seria ingênuo supor haver ausência total de problemas ecológicos. A humanidade ainda enfrentaria desafios relacionados ao crescimento populacional, desenvolvimento tecnológico e mudanças climáticas, mas tendo uma tradição secular de pensamento ecológico e práticas sustentáveis, poderia estar melhor preparada para resolver esses problemas. Por exemplo, em vez de negar as mudanças climáticas antropogênicas ou reagir a elas tarde demais, os países desse mundo alternativo poderiam ter começado a reduzir as emissões de gases de efeito estufa ainda no final do século XIX, assim que os cientistas notassem os primeiros sinais de aquecimento global. No século XXI, o problema já poderia estar em grande parte resolvido. É interessante pensar também em como seriam a cultura e a arte nesse mundo ecologicamente orientado. Talvez o principal valor estético não fosse a grandiosidade e a conquista da natureza, mas a harmonia com ela. A arquitetura poderia ter se desenvolvido na direção da integração dos edifícios com o ambiente circundante. A literatura e a pintura poderiam abordar com mais frequência temas da inter-relação entre o homem e a natureza. A música poderia buscar inspiração nos sons e ritmos naturais. A sociedade como um todo poderia ser mais descentralizada, com comunidades menores, mas mais autossuficientes, conectadas em rede para a troca de conhecimentos, recursos e valores culturais. A economia poderia se orientar não tanto para o crescimento do PIB, mas para melhorar a qualidade de vida com impacto mínimo no meio ambiente. Claro, tudo isso é apenas um experimento mental, uma história alternativa que nunca existiu, mas nos permite refletir sobre várias coisas importantes. Primeiro, sobre como nossas tecnologias, estruturas sociais e valores culturais estão intimamente ligados à forma como percebemos a natureza e interagimos com ela. Mudar essa relação básica poderia ter levado a um caminho completamente diferente de desenvolvimento da civilização. Segundo, que muitos problemas ecológicos que enfrentamos hoje não eram inevitáveis. Eles são resultado de decisões históricas específicas, escolhas tecnológicas, sistemas econômicos e políticos. Outro caminho era possível e continua sendo possível agora. Terceiro, que mesmo não podendo mudar o passado, podemos aprender com ele, estudando tanto as catástrofes ecológicas do passado quanto exemplos de práticas sustentáveis de sociedades tradicionais, podemos encontrar inspiração e ideias para resolver problemas contemporâneos. E, finalmente, que o futuro ainda não está determinado. Estamos em uma encruzilhada e as decisões que tomamos hoje determinarão qual caminho nossa civilização seguirá. Será o caminho da contínua destruição dos sistemas naturais ou o caminho da restauração da harmonia entre humanidade e natureza? Talvez a lição mais importante dessa jornada mental ao passado alternativo seja que o desenvolvimento sustentável não é apenas um conjunto de tecnologias ou políticas, é uma visão de mundo holística, baseada na compreensão das profundas inter-relações entre todos os elementos dos sistemas naturais e sociais. E embora não possamos voltar ao passado e criar um movimento ecológico na Grécia Antiga ou na China, podemos aqui e agora começar a formar tal visão de mundo e colocá-la em prática. Na história real, os primeiros movimentos ecológicos modernos surgiram no século XIX como uma reação às consequências destrutivas da Revolução Industrial. As pessoas começaram a perceber o valor da natureza selvagem, o perigo da poluição, a importância de preservar recursos para gerações futuras. No século XX, essas ideias receberam fundamentação científica, apoio social e implementação política. Hoje, o movimento ecológico é global, multifacetado e influente. Inclui tanto grandes organizações internacionais quanto iniciativas locais, tanto pesquisas científicas quanto ações práticas, tanto ativismo político quanto mudanças no estilo de vida pessoal. Talvez nosso tempo seja realmente esse momento decisivo,
Esse ramo alternativo da história, quando a humanidade finalmente reconhece a necessidade de coexistência harmoniosa com a natureza e começa a agir de acordo. Talvez futuros historiadores vejam o século XXI como a época da grande virada ecológica, o tempo em que mudamos o curso do desenvolvimento da civilização de destrutivo para restaurador. E talvez sejam justamente nossas ações hoje que determinarão se as gerações futuras viverão em um mundo semelhante àquela realidade alternativa harmoniosa que imaginamos, ou em um mundo sofrendo as consequências da crise ecológica. A escolha é nossa, e embora não possamos mudar o passado, ainda podemos criar um futuro melhor, baseado na sabedoria acumulada pela humanidade ao longo de milênios de interação com a natureza e no novo conhecimento que a ciência moderna nos proporciona. Espero que esta jornada ao passado alternativo tenha sido tão fascinante para você quanto foi para mim. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhá-lo com amigos e se inscrever em nosso canal para não perder novos episódios sobre reviravoltas surpreendentes da história e possíveis caminhos alternativos de desenvolvimento da humanidade. E nos comentários, conte quais outras práticas ecológicas de civilizações antigas você conhece. O que você acha? Quais decisões do passado poderiam ter mudado radicalmente a situação ecológica no mundo moderno? Nos próximos episódios, continuaremos explorando histórias surpreendentes de esse que nos ajudam a entender melhor não apenas o passado, mas também o presente e possíveis variantes do futuro. Até nossos próximos encontros no mundo da história alternativa.